Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje finalmente vai ser possível fazer aqui os meus comentários muito breves sobre o livro No Café Existencialista da Sarah Bakewell. Eu gostaria de dizer, antes de tudo, duas coisas, sobretudo diante dessa polêmica booktuber que andou circulando por aí. A primeira delas é a seguinte: o vídeo que eu vou fazer não se trata de uma resenha, sobretudo de uma resenha crítica. Pelo contrário, eu vou trazer aqui breves comentários, impressões gerais. Isso aqui, gente, é muito mais um boca a boca, é muito mais um... Olha, li tal livro, achei isso, aquilo outro. E aí, de repente, se você tiver interesse, você vai lá e pega esse livro para ler. O outro ponto é que eu não sou filósofo. Então, eu não vou aqui trazer aprofundamento sobre o existencialismo. Pelo contrário, há vários vídeos aí na internet, no YouTube especificamente, que você pode acessar e adquirir essas informações. Aqui eu vou trazer especificamente comentários sobre o livro. Então, sem mais delongas, vamos a No Café Existencialista, da Sarah Bakewell. O subtítulo do livro é o retrato da época em que a filosofia, a sensualidade e a rebeldia andavam juntas. Sarah Bakewell, ela é inglesa, ela estuda filosofia e também trabalhou como curadora de livros. Na realidade, Sarah Bakewell, ela é uma grande entusiasta, uma apaixonada pelo existencialismo. E a gente percebe isso muito claramente no modo como ela conduz o seu livro. Fica muito claro, até porque em vários momentos do livro é possível conhecer a subjetividade, ou melhor, elementos da subjetividade da autora, que permitem perceber o tesão que ela tem pelo tema. Isso a leva a trazer para o leitor, a leitora, um aspecto muito didático. Ela faz aqui um grande esforço de tradução de alguns conceitos, de algumas reflexões de autores existencialistas, sejam filósofos ou escritores, de modo que nós possamos compreender da forma mais clara possível. Sarah Bakewell, ela diagnostica que o ponto de emergência aí do existencialismo foi justamente por volta de 1932, 1933, quando, num determinado bar em Paris, três amigos conversavam tomando um coquetel de damasco muito gostoso. Estavam naquela mesa Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, o seu namorado. O terceiro ali presente era Raymond Aron, que estudava em Berlim. E é justamente ali, naquela mesa, que Raymond Aron vai falar de uma filosofia que ele havia conhecido. Ele comenta sobre uma tal de fenomenologia. E quando ele diz em que se baseava a fenomenologia, Sartre fica totalmente encantado. A fenomenologia, basicamente, aqui muito basicamente mesmo, é uma filosofia que se inspira, pessoal, na descrição de fenômenos. O que significa isso, Paulo? Olha, suponhamos, por exemplo, que a gente tá vendo um velório acontecer. E pessoas chorando, dando pêsames, né, expressando ali suas lamentações, sua saudade. Então nós temos ali um fenômeno, a morte. E dizendo de maneira muito rasteira, a fenomenologia consistiria em observar pausadamente, de maneira muito aprofundada, essa cena, este fenômeno, para daí pensar sobre ele e descrevê-lo da maneira mais clara possível. Ou seja, é exercer o pensamento a partir de fenômenos que acontecem na nossa sociedade. E nesse sentido, corrija-me se eu estiver errado, difere do mundo das ideias de Platão. Husserl, por exemplo, que é quem talvez tenha dado a maior contribuição à fenomenologia, se não a contribuído para criá-la, dizia que é preciso voltar às coisas mesmas. Isso significa, não é olhar para aquela coisa, vamos supor lá, para o enterro, né, para o velório, e imaginar aquilo é real ou não.
mas é ver aquela realidade, compreendê-la e exercer sobre ela uma forma de pensamento. Entretanto, vale salientar que talvez tenha sido Kierkegaard um dos grandes influenciadores do existencialismo. Kierkegaard, pelo menos é assim que eu imagino que pronuncia, ele era um filósofo dinamarquês dos 800. Um dia vamos ler um livro dele aqui, eu prometo. Pois muito bem, este teria sido o pano de fundo do existencialismo e é justamente desta cena tão bem descrita que a Sarah parte para, em 14 capítulos, fazer o que eu acredito ser este livro. Uma aposta biográfica do existencialismo. Convém destacar que o contexto de emergência do existencialismo é a Segunda Guerra Mundial, sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando você tem ali pessoas questionando se toda aquela onda de racionalidade que vinha e que cresceu e atingiu proporções gigantescas no século XIX e que muitas vezes serviu para legitimar projetos catastróficos como o imperialismo, o neocolonialismo da Europa no continente asiático e africano, teria realmente levado a humanidade para o progresso. E se teriam alcançado esse progresso? Que progresso se trata? Afinal de contas, as pessoas foram capazes de fazer isso. Isso é o quê? Isso é o resultado, por exemplo, dos campos de concentração nazista. Nesse clima de tristeza, de espanto, de questionamento se realmente tinham vivido atrocidades daquela forma, era convidativa uma filosofia que tentasse mostrar um novo modo de lidar com a vida, de perceber e de criar a própria vida. Ah, claro, talvez eu esteja demorando demais aqui, porque o que te trouxe a esse vídeo são os detalhes que você tá louco ou louca para saber sobre a relação aberta de Sartre e Beauvoir. Pois é, eu também estava, e muito mais os jornalistas da época, que não deixavam de vigiá-los, muitos deles espantados, como eles poderiam aderir ao modo de vida daqueles tão diferente da tradicional família burguesa. O que acontece é que Sartre e Beauvoir costumavam fazer da sua vida a própria filosofia. E o existencialismo, que é uma filosofia da liberdade, significava viver na sua vida, em todas as instâncias, essa própria liberdade. O que significava se relacionar com outras pessoas. Embora Sartre e Beauvoir tivessem tido vários relacionamentos ao longo da vida, eles sempre colocaram a sua relação à frente de todas as outras. E se encontravam quase que diariamente. Em meados do século XX, o existencialismo ele já atinge uma fama gigantesca. Sartre e Beauvoir, sobretudo Sartre, ele era chamado para falar praticamente sobre tudo o que acontecia. E, na concepção de Sartre, os oprimidos, sobretudo os oprimidos por raça e classe, eles tinham uma certa preferência no sentido dos questionamentos filosóficos feitos naquele momento, porque para Sartre as situações sociais deveriam ser julgadas do ponto de vista dos oprimidos, dos mais oprimidos. A Sarah, inclusive, vai destinar uma parte do seu livro para falar de Heidegger e da adesão do filósofo ao nazismo. Por volta do começo da década de 30, começou a circular alguns comentários de que Heidegger teria proferido comentários antissemitas. Notícia essa que chegou a Husserl e a Hannah Arendt. Husserl ficou bastante desapontado. Hannah Arendt não poupou esforços e foi logo perguntando pragmaticamente se ele era adepto das ideias nazistas. Segundo relatos, ele ficou bastante incomodado com o questionamento. Se dúvidas haviam, elas devem ter cessado em 1933, quando Heidegger aceitou o cargo para reitor da Universidade de Friburgo, inclusive entrando para o Partido Nazista. E nos seus discursos ele fazia questão de frisar que o nazismo seria uma alternativa ao capitalismo e ao socialismo. Inclusive vocês vão ver só no livro o que ele fez com Husserl e a família dele. A família, inclusive, que o acolheu quando ele era muito jovem. Aqui nós vamos entrar em contato também com a literatura existencialista. Sarah Bakewell destina muitas páginas a comentar sobre Albert Camus e também sobre Maurice Merleau-Ponty, aí mais no campo da filosofia, mais uma vez. E sobre Merleau-Ponty, ela registrava que era uma pessoa muito agradável de se conversar. Beauvoir tinha um grande apreço por Maurice Merleau-Ponty.
falava dele como aquela pessoa com a qual o convívio poderia ensinar a arte da alegria. Detalhes que passamos a compreender lendo essa obra vai ser a participação de Sartre quando foi para a Segunda Guerra Mundial, das cartas que escrevia quase diariamente para Simone de Beauvoir, sobretudo do pedido de livros. Sartre, nessas correspondências, pedia que Beauvoir enviasse para eles livros de Kafka, Defoe, Flaubert, Kierkegaard, Cervantes, Edgar Allan Poe. Outro ponto bastante interessante, que diz muito das nossas maneiras de pensar com a filosofia, é quando o existencialismo, já tendo alcançado em meados do século XX uma notoriedade inegável na França, ele é exportado para outros países. Sartre, Beauvoir e Albert Camus cruzam o Atlântico, chegam aos Estados Unidos, espalhando por ali em várias palestras, conversas, programas, traduções de livros, a sua maneira de compreender uma vida a partir da liberdade. Outras páginas do livro serão dedicadas, por exemplo, à publicação da obra mais famosa de Simone de Beauvoir. Desde que foi publicado, O Segundo Sexo ganhou tanta notoriedade que, só para vocês terem uma ideia, programas de TV chegaram a fazer entrevistas com mulheres que leram a obra e que tiveram a sua vida transformada após a leitura. Eu gostaria de destacar ainda aqui um ponto talvez que mais me tocou no livro, que foi conhecer a dedicação humana, a dedicação social, o engajamento da Simone Weil, uma personagem que, quando a França foi ocupada em 1940 pelos nazistas, conseguiu fugir para Marselha, depois Inglaterra e depois Estados Unidos. Ela tem um nível de engajamento, pessoal, tão notável que, se tivesse cama para dormir e colchão, ela preferia dormir no chão, porque ela sabia e dizia que não podia dormir quando várias pessoas no mundo não têm sequer um colchão no chão para dormir. Muitas vezes ela se recusava a comer, dizendo, por exemplo, que há várias pessoas no mundo que não têm absolutamente nada para comer. Nesse sentido, ela ficava praticamente sem se alimentar e não viveu muito. Pouco tempo depois, ela contraiu um quadro de tuberculose que, associado aí ao seu quadro, né, de subnutrição, a levou à morte em 1943. E Sarah nos traz aqui a informação de que Simone Weil, uma das suas grandes colaborações, das suas últimas reflexões foi justamente o enraizamento. Neste trabalho, ela vai dizer, dentre outras coisas, que nós não temos necessariamente direitos na sociedade, mas que nós temos, antes de tudo, deveres para cumprir uns com os outros. Me parece aí uma alta e louvável dose de empatia, né? De sensibilidade também. Há pequenas passagens no livro em que ela faz críticas a movimentos filosóficos que vieram depois. Me parece que, sobretudo, ao pós-estruturalismo. Me parece. E, nesse momento, quando ela faz essas críticas, me parecem críticas muito reducionistas. Não se pode falar de um movimento tão amplo como o pós-estruturalismo, do mesmo modo que não se poderia falar isso do existencialismo, se baseando em críticas que tivessem aí poucos parágrafos, sem fazer uma leitura aprofundada das obras dos e das principais filósofos e filósofas que compuseram o cenário desse movimento filosófico que vem após o existencialismo. Até porque, no final dos anos 60, o existencialismo já estava sendo bastante questionado e já não apresentava mais a força de outrora. Porém, nesse momento, Sartre ainda era considerado, sim, um dos principais filósofos franceses, e assim vai ser até a sua morte. A partir da leitura do livro, eu fico pensando em algumas questões, sobretudo essa da liberdade, né, que parece que foi assim o grande slogan do existencialismo. Por outro lado, eu fico me perguntando, até que ponto vai a nossa liberdade? A nossa liberdade, como eu penso, ela é permitida por convenções, por normas sociais que permitem que a gente pense a liberdade até um determinado ponto. O que eu estou querendo dizer com isso é que a nossa liberdade, ela também é agenciada por relações de, pegando aí a ideia do Foucault, de saberes e poderes que vão justamente normatizar o que devemos entender por liberdade e até onde a nossa liberdade deve ir. Não liberdade deve ir no sentido de oprimir o outro, mas até onde o Estado permite e institui que a liberdade deva existir.
são algumas questões que ficaram aí na minha cabeça e que eu deixo aqui com vocês. E caso vocês tenham interesse em ler a obra ou tenham algumas outras curiosidades, deixem aí nos comentários. Gostaria de pedir que, caso você tenha interesse em comprar no Café Existencialista, por favor, use o link da Amazon que eu vou deixar aí abaixo. Nesse sentido, você vai colaborar com uma pequena porcentagem da sua compra para o canal. Não é que você vai pagar mais por isso. Não, não. Pelo contrário. Mas do que você comprar, uma parte, uma pequena porcentagem, vem aqui para o trabalho que eu estou realizando. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. Se não for inscrito no canal, por favor se inscreva, curte o vídeo, assina o sino das notificações e, é claro, me segue nas redes sociais, no caso, no Instagram. Um grande abraço, gente, e até a próxima.